Esses dias eu estava orando para Deus e falando: Senhor, o Senhor me deu o dom de louvar, e me usa na tua palavra, mas eu tenho uma voz tão feia, tão aguda. Senhor, tem como o Senhor trocar essa minha voz aqui para ter uma voz bonita para pregar? Daí o cara vê um rapaz falando com essa voz aí bonita, grossa, o cara fica até sem jeito, né? Chama ele para pregar a qualquer hora. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia em Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro Samuel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo de Israel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ler então 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou Samuel, e o menino respondeu: Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele perguntou. Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Perguntou de novo. Mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então ele respondeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou. Como antes, Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Até aí, os irmãos podem tomar os seus assentos nessa noite. Quero agradecer pela palavra. Todos os irmãos estão aqui. Glória a Deus. Aqui nessa palavra a gente vê Deus chamando Samuel. E muitos conhecem Deus pelo ouvir, muitos conhecem Deus pelo que Ele fez, muitos conhecem Deus pela palavra que Ele fez alguma coisa outrora quando a gente não existia. Se você olhar para seu marido, para sua mulher, se você olhar para seu amigo, para o seu vizinho, você vai conhecer ele ou ela. Por quê? Antes de conversarem, vocês observaram para ver como é que era. Não, esse é um rapaz bom, vou conversar com ele. Esse é um homem bom, vou querer para a minha vida. Essa é uma mulher boa, vou querer para a minha vida. A mesma coisa, nós conhecemos Deus pelo que Ele fez. Mas só que eu estava me perguntando, ultimamente eu estava perguntando para Deus o que Ele queria que eu fizesse da minha vida. Quem nunca aqui se chegou em dois caminhos para escolher? Quem nunca aqui se chegou em duas escolhas para fazer? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu faço o certo ou o errado?
Eu assumo esse compromisso ou não assumo esse compromisso? Eis que todo mundo aqui já se achegou em dois caminhos diferentes. E comigo não foi diferente. Eu estava em uma via de mão dupla, a qual não sabia para que lado ir, se é para a direita ou para a esquerda. E perguntei: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? O Senhor quer que eu faça isso? Se o Senhor quiser que eu faça, fale comigo, me responda. Nada, Deus, em silêncio. E eu ainda perguntando: Deus, o que o Senhor quer que eu faça na minha vida? E aí Deus falou. Mas só que como que eu conheci, como que eu percebi que era Deus? Como outra hora eu já tinha pregado aqui, Deus fala provisão, sonho, palavra, profecia, e Deus confirma. E Deus me deu um sonho de acordo com a palavra, a qual eu estava fazendo o meu serviço, quando estava sonhando, e de repente eu vi um trovão. E quando eu vi esse trovão, eu fiquei com medo desse trovão me pegar, me acertar. E eu vi uma voz dizendo: faça segundo o seu coração, faça o que o seu coração quiser. E logo me lembrei, quem se lembra de Êxodo? Olha só, Êxodo tem várias e várias histórias, mas se você for ler dessas várias histórias, Deus usa tudo isso para chegar numa conclusão só. O que ele quis chegar? Que conclusão ele quis chegar em todo o Êxodo? Ele quis chegar assim, ó, de várias maneiras. Eu tentei estar junto com o povo, falar com o povo. Eu consegui falar com o povo através da arca. Se você for ler em Gênesis ali, Samuel, quando estava dormindo, a vela estava acesa ainda. Da onde? Da arca da aliança. Deus, ele tentou, depois que Moisés foi usado para libertar o povo do Egito, a subir o Monte Sinai, Deus falou em voz de trovão, assim como no meu sonho. O que Deus tinha falado? Ô Moisés, sobe lá, separa 70 homens, de um lado eles não podem subir, é só tu e eu. Mais embaixo fica esses 70 homens, e um pouco mais embaixo fica o povo. Quando Deus se manifestou com voz de trovão, o povo ficou com medo. Com a voz de trovão, eles falaram: não, o que é isso? E Moisés falou: calma pessoal, é Deus se mostrando Deus. Deus quer mostrar que pode tudo. E o povo falou: Moisés, preferimos que você seja o porta-voz de Deus, porque ele falando está nos dando medo. Daí eu até fiz uma simulação aqui do meu sonho, e fiz uma simulação de como Deus quis falar com o povo, e o povo ficou com medo. Então nessa simulação, eu já vou deixar para os irmãos aqui como assim, ó. Aleluia. Imagina o povo subindo no monte e Deus falando assim: eu sou o Senhor. E agora imagina o sonho que eu tive, eu dormindo bem cansado, e de repente Deus falando assim: faça segundo o seu coração. E por isso eu percebi que foi Deus falando comigo, porque quando Deus fala, Ele confirma com a palavra. Mas por que eu soube que foi Deus? Eu soube que foi Deus pelo que eu vi Ele fazer antes, ou seja, por conhecer as Escrituras, por ter lido esse Gênesis, por saber o que Deus, por ter lido esse Êxodo, por saber o que Deus queria falar com esse Êxodo. Por isso que quando Deus falou assim, faça segundo o seu coração, e um trovão, a primeira coisa que eu pensei no meu sonho: estou com medo, vai que me acerte, se me acertar eu vou morrer. Mas quando ouvi a voz dele, eu logo captei: não, Deus falou com o povo em voz de trovão lá em Êxodo, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Então é Deus falando comigo. E sabe o que eu aprendi?
que a gente não é um robô, que a gente não é um fantoche, que Deus tem vontade própria. E às vezes a vontade dele é que você venha decidir o rumo da sua própria vida. Tem vezes que você pergunta: Deus, é da tua vontade que eu faça isso? Que Deus responde: sim, é. Mas tem vezes que Deus se cala para ver o que você vai fazer. E eu estava perguntando tanto para Deus: é da tua vontade? Não é da tua vontade? Que eu imagino Deus pensando em mim: mas que cara chato, eu já estou em silêncio para ele fazer alguma coisa, ele quer uma resposta. E a minha esposa falando: Rafael, Deus está falando. Quem? Contigo? Deus não falou contigo? Não, comigo não. Rafael, Deus está falando. Eu não, vou continuar orando. Foi preciso Deus chegar para mim em sonho e falar: que faça como o seu coração quiser, tome uma posição, tome uma atitude de ti mesmo. Foi preciso Deus chegar assim para mim tomar uma posição. E aí eu pergunto, com esse acontecido, eu logo fiquei pensando: a gente conhece Deus pelo que Ele fez, mas Deus quer que a gente adore Ele pelo que fez? Deus quer que a gente sirva a Ele pelo que Ele fez? E logo com esse sonho eu aprendi que Deus quer que a gente sirva a Ele pelo que a gente é. Deus quer que sirvamos a Ele porque quem Ele é e também por quem somos, pois Ele deseja que nós tornemos-nos mais completos e nos aproxime mais dele. Como eu estava lendo, Aleluia, Jesus. falando Glória um a Deus. pouquinho em Êxodo, Deus queria que o povo se aproximasse mais dele. Por isso que Deus primeiro fez a arca e depois mandou o seu filho para ser crucificado, para morrer no nosso lugar. Aleluia, amém? Glória a Deus. Deus tem falado desde Êxodo, que é o Êxodo, é o começo, partida do Egito. Deus tem falado desde o começo. Deus chama para estar junto dele, porque o melhor lugar para estar. Quem aqui é mãe ou pai daria seu filho para morrer? Que esperança vai seu filho se perder? Você fica apavorada. Fui no mercado com a minha esposa e a minha filha, como é o nome da minha filha mesmo? A minha filha Anne Gabriele estava com sede, queria água. Nós estávamos lá no comprão e de repente eu falei para a Dali, vai lá pegar um pouquinho d'água para ela. Tá, ela foi e a gente saiu de onde a gente estava para fazer as compras. Fomos lá para o lugar da verdura. Daí a minha esposa olhou assim: Rafael, cadê a Dali? Não sei. Eu pedi para ela pegar um pouco d'água e não chegou ainda, já faz mais de 25 minutos. Mas eu acho que ela vou ver. Será que ela trouxe o celular? Não sei, tu sabe? Eu também não sei. Daí esperamos. Logo de novo, não deu 3 minutos. Rafael, e a Dali, Rafael? E daí eu pensei: mas eu acho que eu vou ter que ir atrás dessa menina. Logo após chegou a Dali lá. Andei por todo o mercado, cansei. Nesse minuto que ela saiu, a minha esposa já ficou preocupada. Com um montão de gente que tinha que comprar, onde é que ela vai estar? Será que você perdeu? Ela pensou assim. Agora imagina Deus dando seu filho unigênito para que morresse. E tão interessante a coisa que, como Deus é onisciente, a salvação não veio só para os judeus, porque de começo era para vir só para aquele meio, os judeus. Mas o que aconteceu? Os judeus rejeitaram, porque naquele tempo quem morria numa cruz era considerado maldito. Então não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Eles acreditavam que Jesus ia vir um cavalo branco, ia livrar o povo da guerra, ia salvar o povo para que eles viessem ser vencedores onde eles estavam. Mas não, Jesus veio
e salvou nós, a qual não temos a mesma raça judaica, nós gentis. Então imagina, agora o bom que tem judeus que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador, mas agora a salvação é para todos. Mas, voltando, Aleluia. Deus está a chamar cada um de nós. Deus quer que a gente conheça Ele não pelo que fez, mas sim pelo que é. Glória a Deus, aleluia. E nada melhor para mostrar uma história a qual Samuel foi chamado 3 vezes por Deus. Eu estava num dilema, a qual estava difícil de orar e mais fácil de ficar na TV. E um dia eu coloquei uma musiquinha para Anne, musiquinha de criança, louvores de criança, e no louvor da criança falava assim, ó: você assistindo TV e eu querendo falar contigo, te contar os meus segredos. Aquela música, aquela letrinha chamou minha atenção. Imagina quando nós ficamos na TV, na Netflix, no Faustão, em qualquer lugar, em qualquer filme, e a gente pensa, não, depois eu faço, o filme tá bom, vamos ver o que vai dar na outra parte. Depois eu lavo a louça, vamos ver o que vai dar na outra parte. Depois eu oro, vamos ver o que vai dar na outra parte. E eu estava assim, depois eu oro, vamos ver o que vai dar na outra parte. Daí terminava o capítulo da série, vinha outro e eu não orava. Eu estava assim nesse dilema. E agora imagina, Deus chama, e Deus chamou a Samuel. Mas só que o interessante de tudo, nós conhecendo a história de Samuel, Samuel não era para ele vir para o mundo por causas naturais. Quem conhecia a mãe dele sabe que a mãe dele era estéril. O nome da mãe dele se chamava, se eu não me engano, Ana. E Ana estava num dilema, porque ela queria dar um filho para seu marido. Mas só que tinha uma mulher lá que ficava atazanando ela, que ficava incomodando ela. Como é o nome dessa mulher? Penina. Penina, muito bem. E por que ficava incomodando naquele tempo? Quem dava mais filho para o seu marido era mais bênção. Se você tivesse 3 filhos, era bênção. Se você tivesse 8 filhos, era muita bênção. Se tivesse 20 filhos, era muita bênção. Daí eu logo me lembro do meu pai, aqui tem gente que não conhece, mas eu acho que ele tem 7, 8 filhos. Eu lembro assim e falou, meu pai levou a sério aquela palavra crescer e multiplicar, porque ele tem uma penca de filhos assim. Se fosse naquele tempo, ele ia ser muito abençoado. E por que era bênção? Porque os homens, depois que cresciam, trabalhavam e sustentavam a casa. As mulheres naquele tempo não tinham como se sustentar, não podiam trabalhar. Por isso que na palavra fala honrar pai e mãe. Em outras palavras, naquele tempo quer dizer, trabalha para o seu pai e para sua mãe, sustente você, sua casa e sua mãe, que eu vou te abençoar, teu tempo vai ser prolongado na terra. Naquele tempo era isso, por isso era muito abençoado quem engravidava, quem tinha filho. E Maria e a Nina, eu chamo de Nina. Penina. Mas eu chamo de Nina. A Nina, que fica mais fácil, né? E a Ana, ficava os dois brigando com o outro. Mas indo pro certo, a Penina e a Ana brigavam e ela chorava. Ia lá, se ajoelhava, orava. Senhor, me conceda o que eu estou te pedindo, Senhor. Daí ia de novo, passava mais um ano. E a Penina, o que ela fazia? Com o seu marido, engravidava de novo. E daí, Ana ia de novo. Jesus, Deus, eu quero um filho, abre minha madre, eu sou estéril. Nada. E lá vinha a Penina pisando nela. E tu não ganhou filho? Eu sou abençoada, tu não é. E logo eu fico aprendendo com essa palavra. Quantas vezes Ana orou a Deus e a gente aprende. Como falei outrora, Deus tem vontade própria. E nessa vontade própria ele ouviu a Ana, mas não respondeu. Entende? O que ela fez? Chorou, mas ela chegou no último,
ao ponto que estava Eli na frente do templo, lá sentado na rua, e a Ana não falava em voz alta. Eli viu que ela estava gesticulando com a boca, mas só que não sabia o que ela estava falando. Ela estava quase sem voz, a tadinha, imagina de tanto sofrer, querendo um filho. E Eli falou: tu se embriagou, né? Vai para casa dormir. E Ana: não, eu estou orando a Deus, eu estou pedindo para Ele. E Ele falou: que Deus te conceda o que você está pedindo. E o que aconteceu? Veio quem? Veio Samuel. Samuel não conhecia a Deus. Ana servia a Deus. A gente vê três tópicos aqui. Ana servia a Deus, criada adorando a Deus, e ela falou: Deus, se você me dá um filho, eu vou deixar ele para o templo, para que ele seja seu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Samuel ouviu a voz de Deus, mas não conhecia a Deus. Quem sabe que você está aqui na igreja e não reconhece Deus falando. Deus falou comigo por várias formas. Uma forma que Deus falou comigo foi por teofonia, ou seja, aquela vozinha que você vê na tua cabeça, aquela sua voz mesma que você vê, sabe? Tipo, não faz, e daí você faz, não faz. Ouve a voz que na tua cabeça e dá tudo certo. Aquela vozinha que você pensa que é sua. Deus usa essa maneira para falar com cada um de nós, às vezes. Por quê? Porque a santidade dele é tremenda, que se ele chegasse na nossa frente, nós não ia ficar vivo, nós ia morrer. Ao ponto da só a voz dele, com o trovão, assustar o povo em Êxodo. Imagina se ele chegasse na nossa frente. Deus chamou Samuel. O que a gente aprende? Que você pode estar orando, que você pode estar buscando, que pode estar demorando, mas se você está orando e está buscando, você vai receber de Deus. Deus não está surdo para não ouvir a sua oração. Pode ter alguém não entendendo o que está se passando na sua vida, pode ter alguém dizendo que não vai dar certo o que você tem de planos na sua vida, pode ter uma penina do teu lado, sim, mas a Ana ouviu a voz de Deus, fez o que Deus fez, cumpriu o voto com Deus, e Deus chamou Samuel 3 vezes, e Samuel ouviu a voz de Deus, e logo eu me deparei com Samuel assim pensando: Samuel ouviu 3 vezes a voz de Deus, e nas 3 vezes que ele ouviu, ele falou que não tinha falado com ele, e mandou ele voltar a se deitar. Daí eu fiquei me deparando: será que ele às vezes não é a minha televisão? Que Deus está falando, ora. E daí eu fico falando: não é Deus falando comigo, eu vou voltar a me deitar, eu vou voltar a olhar a TV. Eu fiquei me deparando: será que Eli não é a TV que eu estou assistindo? Que às vezes tem coisinhas para atrapalhar. Deus chamou Samuel, mas só que não foi só isso. Para mostrar que Deus quer que a gente fique mais face a face com Ele, Deus chamou quem? Noé. Noé estava na casa dele e de repente ouviu a voz de Deus, fez o que Deus falou e ninguém compreendia Noé. Noé estava fazendo a arca, o barco, a qual Deus falou: eu estou desanimado, eu estou decepcionado com o meu povo. O meu povo só pega, vou destruir. Faz uma arca, encontrei só um justo, tu. Então salva-te tu e tua família. Noé fez o que Deus falou, a arca foi feita, muitos chamaram ele de louco. E depois que o dilúvio veio, viram que foi Deus. Depois que ele povoou a terra, ele ficou conhecido como um homem sábio, um homem sensato, um homem que escutou a voz de Deus, um homem de Deus. Outro que Deus falou e chamou foi Abraão. E o que eu vejo com Abraão nessa noite?
estivesse no Egito, por mais que tivesse pessoas que adoravam Deus estranho, ele sabia quem servia. Ele não se corrompeu, ele adorou a Deus, servia a Deus. Quando ele matou um homem, antes de chamar o povo para ser libertado, ele já servia a Deus. Então agora eu fico me deparando com pessoas a qual tem em casa pais que estão afastados, pais que não querem saber da presença de Deus, pais que não querem saber da igreja. Mas se você está firme na igreja, se você quer Deus, fique sabendo que você foi chamado por Deus. Aleluia. E o que eu aprendo com essa palavra? Que Deus tem a vontade própria. Vamos ver em Jonas, que o pastor pregou terça-feira. Depois que Jonas foi engolido pela baleia, foi cuspido pela baleia, para dar um recado para o povo de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, a qual fazia coisas que Deus não gostava. O que eles fizeram conhecendo a palavra? Se jogaram cinza, rasgaram as vestes, mandaram o povo jejuar e orar, pediram para o povo pegar até os animaizinhos para jejuar, para não comer. Fizeram tudo jejum, uma oração. E o que Deus fez? Eu ia destruir esse povo, mas eu me agradei. O que eu vou fazer? Vou perdoar esse povo. E o que Jonas fez? Senhor, tu falou que ia destruir ele, por que o Senhor não destruiu se a tua palavra é uma só? E o que Deus falou? Está vendo essa árvore que cresceu, que fez sombra para ti? Eu acabei com ela e está o sol na tua cabeça. Tu está sentindo o sol, né? Sim, estou. Se com esse pé de árvore que nasceu por minha vontade, tu está preocupado, por que tu não se preocupa com milhares de almas que estão lá, que eu ia destruir, não vou mais? Porque eles me agradaram. Então, a primeira vontade de Deus era destruir o povo, mas o que o povo fez? Se humilhou e agradou a Deus. E Deus, aleluia, não só deu anos de vida para ele, como abençoou. Deus escuta e atende as nossas orações, as nossas vontades, o que a gente pede. Seja você encalhado pedindo uma esposa para Deus, ou seja, vamos dar um exemplo aqui, eu falando: Senhor, me dá uma mulher que seja tua. Deus me deu aquela bênção. E ela falando: Deus me deu um homem temente a ti. Deus deu eu, barrigudo, baixinho, orelhudo, feio, que dói, com cara de 40 e corpo de 50. Mas eu sei que de Deus eu sou o melhor para ela, e de Deus ela é o melhor para mim. Então, quando Deus escuta nossas orações, Deus atende. Amém, glória a Deus. E qual é a outra palavra que eu aprendi? Que Deus te chamou, e não foi só para ficar sentado, não foi só para estar escutando a palavra que eu estou pregando aqui nessa noite. Deus te chamou porque quer fazer uma obra na tua vida e através daqueles que estão à sua volta. Glória a Deus. aleluia. Eu convido os irmãos essa noite para se colocar em pé. Vamos estar orando a Deus.